Complementar os avisos, terça-feira o redil volta ao normal. Estamos aqui às 19 horas, temos um tempo de louvor, o pessoal vai para Luz Teologia e fica aqui comigo o pessoal que vai participar de uma reunião de oração. Quem é para ministrar nessa terça é o Dorival. Vamos ver se ele vai poder vir, porque começou plantas, né? Pode ser que não tenha como ele vir, mas o normal é o Dorival vir ministrar. Na quarta-feira nós temos a macrocélula. Então nós não vamos ter célula nas residências, a célula vai ser aqui na igreja, é a nossa macrocélula. E a sugestão da sua bispa é que seja um caldo, né? Então eu gostaria muito que os irmãos nos ajudassem nesse caldo. A pastora depois vai pegar uma lista, né? Vai trazer um peito de frango, trazer mandioca, trazer uma cabutiá, trazer o que mais? Nem sei o que mais que traz. É isso, só isso, né? Óleo, essas coisas que traz. Aí você pode nos ajudar. Fala com a pastora Luciana, que é a secretária da igreja, que você vai nos ajudar. Então, terça-feira o redil volta ao normal. Quarta-feira as células da igreja todas serão aqui também às 19 horas, tá bom? Amém? Glória a Deus. Sexta-feira, às 20 horas, eu quero uma reunião com todos os servos. Servos são os diáconos. Sexta-feira, às 20 horas, reunião com todos os diáconos. Pastor Ronisvaldo, líder, faça um aviso para todos eles estarem aqui o máximo que puder para nós reorganizarmos os nossos servos. Tem uma reunião que tem muito tempo que nós não temos, tá? Amém? Então, voltando para cá, para a palavra que nós estamos ministrando. Então, vamos entender o contexto. Vamos entender João Batista, né? João Batista, quem é João Batista? João Batista é aquele que veio para mostrar o caminho, precursor. Eu coloquei aqui, o que seria o precursor? Aquele que prepara o caminho, indica a vinda. Então, João Batista era aquele que estava preparando o caminho para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E ele pregava, né, no deserto, não usava roupas finas, como nós mesmos lemos aqui, usava roupas feitas com pelos de camelo, cinto de couro, né? E mais, o que ele comia? Mel silvestre e gafanhoto. A dieta dele não era uma dieta que agradava todas as pessoas, não é verdade? Então, João Batista, aí você pensa assim que existia um costureiro, uma costureira, alguns teólogos dizem isso, né? Que faziam aquela roupa, né? Não, na realidade parece que ele colocava pedaços de couro ali, ia passando um couro entre eles para fazer aquela roupa. Não havia uma moda específica, né? Não sei como falar aqui, né, da moda, né? Mas não era nenhuma roupa feita de grife, né? Era um negócio meio, um couro aqui, emendado com outro aqui para tampar as coisas, e morava no deserto, e calçava sandálias feitas de couro também. Era assim que era a vida de João Batista. E ele pregava que estava vindo Jesus, o batismo do arrependimento, que era o batismo das águas, né? João Batista pregava o batismo das águas lá na beira do Jordão, e em um certo momento ele batizou Jesus e continuou pregando, continuou falando, né, da vinda de Jesus, mas ele foi quem batizou Jesus. E nesse falar, que ele estava falando sobre o evangelho, ele confrontou o pecado de Herodes, que era o rei, que tinha casado com Herodíase, que era mulher do seu irmão, né, mulher de um parente. E João, o Batista, bocudão que ele era, confrontou o pecado de Herodes. A Herodíase não ficou muito feliz com aquela história, falou no ouvido de Herodes, e Herodes mandou prender João. E ali mandou prender João, e começou realmente o ministério do Senhor Jesus. João estava preso, e João estava ali chateado com aquilo. João estava em depressão, né? Estou aqui pregando o evangelho, falando da vinda de Jesus. Vem cá, meus discípulos, vai lá onde vocês acharem Jesus e pergunta para ele se ele é o Messias mesmo, ou se temos que esperar outro. E aí os discípulos vão lá, e Jesus não dá uma resposta seca. Jesus cura, Jesus restaura a visão, Jesus, né, purifica leprosos. E aí ele fala: o que vocês estão vendo, vai lá e anuncia para João. Para João não estar em crise. E os discípulos vão até João Batista e falam para ele o que está acontecendo. Quando os discípulos saem, Jesus vira para a multidão e fala, né, dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista, porque ele
está aqui para anunciar a minha vinda. Todos os outros profetas tiveram sua vez, talvez eles mesmo falaram da vinda do Messias, mas o maior entre os profetas era João Batista, que falou da minha vinda, que preparou o caminho para a minha vinda, mesmo ele estando em crise, mesmo ele estando passando por uma depressão, né? Está ali em cárcere, né? Preso por Herodes, daqui a algum tempo ia ser decapitado, né? Também por incitação da sua esposa, né? Que estava em pecado, mas ele estava em crise, para mostrar para mim e para você, que não existe pessoas perfeitas, que nós não somos perfeitos para agradar a Deus. Um homem em crise, que estava ali contestando a divindade, né, em dúvida sobre a divindade de Jesus, sobre ele ser o Messias, sobre ele ser o Cristo, e Jesus vira para a multidão e fala que dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que ele. Mas Jesus completa para que não se tornasse uma idolatria sobre o João, mas no reino dos céus ele é o menor. Estão me entendendo? Amém, meus irmãos? E aí Jesus chega propriamente dito no versículo 12, que é um versículo polêmico, porque muitos versículos que Jesus coloca na Bíblia, muitos textos, ele queria que os discípulos depois indagassem com ele, e ele explicasse para os discípulos. Ele não passava um negócio mastigado para as multidões, ele falava através de parábolas, né? Ele contava histórias, e ele no particular, ele revelava aquelas palavras, aqueles enigmas para os seus discípulos. E Jesus fala um versículo 12, que é o versículo base da nossa ministração de hoje, que é o dia da nossa ceia, e o versículo 12 diz assim: desde o dia de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então temos aqui várias visões que nós podemos trazer em cima desse versículo. Muitos teólogos falam de 3 principais visões, e nós vamos definir, você vai definir a sua visão, aquilo que você concorda. Primeira visão, vamos dizer assim, interpretação desse versículo 12 aqui que nós temos, né? Jesus estava se referindo à oposição ao reino de Deus. Jesus, né, estava referindo à violência, né? Porque quando você lê aqui, preste atenção, desde o dia de João Batista até agora o reino é tomado por esforço, e os que se esforçam, no grego essa palavra original é violência. Desde os dias de João Batista o reino é tomado por violência, e quem usa de violência se apodera dele. Então a primeira interpretação desse texto que os teólogos trazem para nós, que pode ser até a sua visão que está aqui me ouvindo nessa noite, fala da violência que estava sofrendo João Batista e Jesus por estarem implantando o reino de Deus. Olha para vocês verem uma tradução, que é a tradução NTLH, que eu coloquei aqui no meu celular. Se eu conseguir abrir, consegui. Olha para vocês verem essa tradução, como ela nos esclarece esse versículo. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem, até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. O que nós podemos definir? Que há uma resistência até os dias de hoje para que o reino de Deus seja implantado aqui na terra. Amém, meus irmãos? Estão me entendendo? Então, para alguns teólogos, aqui estava falando da violência que Jesus, que João Batista, que os discípulos, que a igreja, que aqueles, né, a igreja primitiva, a igreja de hoje, tem ao ministrar, ao pregar o evangelho, a resistência para que o reino de Deus seja implantado aqui na terra. Você está me entendendo, sim ou não? Então essa é a primeira visão. Por que há uma resistência para ser implantado o reino de Deus aqui na terra? Porque ninguém vai cedendo para você vai chegar em outro país. Você vai chegar na Venezuela, no Chile, no Equador, na Argentina, e chegar lá, o brasileiro falar assim, nós viemos tomar posse da Argentina, vamos tomar posse do seu país, a partir de hoje, tudo vai ser Brasil. Você acha que as pessoas vão simplesmente abrir as portas, pode tomar? É assim, meus irmãos?
Não. Então há uma resistência, desde os dias de João Batista ali, que João Batista começou a dizer, vai vir o Messias, eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele está vindo o reino de Deus. Então, desde os dias de João Batista, o reino de Deus é resistido com força, é resistido com violência. Se não tivesse a resistência, era tão fácil você pregar o Evangelho, não haveria tanta resistência ao você falar do amor de Jesus para as pessoas, todas as igrejas estavam cheias, teríamos que construir prédios muito maiores, teríamos que pregar ao ar livre, em estádios, mas há uma resistência, há uma violência tentando impedir o reino de Deus de se estabelecer. Essa é a primeira visão. É uma das visões que eu mais concordo aqui. Mas a segunda visão qual é? Qual é a segunda interpretação que nós vemos teólogos falarem sobre ela? A segunda visão é que Jesus e João Batista estavam trazendo uma nova aliança, com uma certa violência, porque a partir de João Batista, olha o versículo 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, a partir de João Batista, estava sendo estabelecido a nova aliança. Então, Jesus e João Batista, depois os discípulos e assim por diante, estavam vindo com uma certa violência para encerrar o Velho Testamento e começar uma nova aliança em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, aqui também está falando sobre isso. É uma interpretação que muitos teólogos e muitas pessoas aceitam. A violência para encerrar uma visão. Havia os religiosos, havia os saduceus, os fariseus, a religiosidade daquele povo tentando impedir a implantação da nova aliança em Cristo Jesus. E Jesus foi resistido, e ele teve que entrar para implantar o reino dos céus com uma certa violência. Você concorda comigo? Glória a Deus. Então há aqui uma segunda interpretação. Qual é, bispo? Que a primeira interpretação, o reino dos céus, o evangelho sendo pregado, a resistência. E quando Jesus está falando do reino, da primeira visão, o que Jesus está citando que era a resistência? A resistência de Herodes ao prender João Batista, a resistência dos fariseus, dos religiosos sobre Jesus Cristo de Nazaré, a resistência do povo, porque o povo não queria um Messias do amor, da graça, da misericórdia. Que os judeus queriam? Judeus queriam um príncipe montado a cavalo, com a espada desembainhada, com um grande exército de judeus atrás, para destituir o reino de Roma. Era isso que o povo queria. Então, a primeira visão, que é a violência para implantar o reino de Deus, a violência que Jesus, João Batista, que foram aqueles que começaram, encontraram, é essa violência terrível, que Jesus cita ali no momento, que era Herodes, que eram os fariseus, que mataram ali João Batista, que foi Herodes, depois os fariseus mataram Jesus, resistindo à implantação do reino. Segunda visão, vim com a nova aliança, a resistência dos judeus com a implantação da nova aliança em Cristo Jesus. Então havia uma resistência. E a terceira visão, que muitos creem que para ser salvo, vamos ler o versículo de novo. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo que o reino, para mim ser salvo, eu preciso me esforçar. No fim, o que está dizendo? Para que eu possa ser salvo, eu preciso de obras. Essa é a terceira visão que muitos pregam, principalmente as igrejas neopentecostais trazem essa visão de que você precisa se esforçar, de que você precisa ter alguns rituais, de que você precisa como disse o Gustavo, você é abençoado entregando o dízimo ou não entregando, você não precisa do dízimo para ser abençoado. Minha esposa fala, o dízimo não salva ninguém, mas os salvos acabam sendo fiéis a Deus. Então eu quero dizer para você que a terceira visão é a visão
daqueles que dizem que para mim ser salvo eu preciso de cumprir alguns rituais, alguns dogmas, ser fiel aqui, ser certo, porque se eu não for, né, como que eu vou ser salvo? Então essa é a terceira visão, que as pessoas, na maioria das vezes, elas querem dizer, essa é a mais popular, né? Essa é a mais pregada nas igrejas. Mas eu quero dizer algo interessante para você poder esclarecer qual a visão que você vai se adequar ou a visão que você vai seguir, que seria mais bíblica. Preste atenção comigo aqui, vamos lá para Tiago. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 2, Tiago 2, do 14, do versículo 14 ao versículo 26. Vamos ler essa passagem juntos aqui, para você entender. Como que esse texto pode nos ajudar a interpretar Mateus 11, versículo 12. Olha para vocês verem. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, e aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente, tem o somente, meus irmãos. 25, de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Diga assim comigo, a fé e as obras andam juntas. Amém. Glória a Deus. As obras são consequências da fé. Se eu nasci de novo, se eu sou uma nova criatura, automaticamente eu quero agradar o meu Deus. Se eu nasci de novo, eu tenho um ajudador chamado Espírito Santo e o poder da graça para me transformar, para me fazer novas obras. Você está me entendendo, meus irmãos? Então, a sua fé sem obras, ela é inoperante. Ah, bispo, eu creio em Jesus, estou na igreja, sou batizado, mas sua vida foi transformada? Você tem frutos, porque pelo fruto nós conhecemos a árvore. Você não vai lá num pé de abacate achar uma jaca, nem num pé de jabuticaba achar uma abóbora. Você vai no pé de jabuticaba, atrás de jabuticaba, no pé de abacate é um abacate. Então, você é um crente, você vai produzir frutos referente a um homem e uma mulher de Deus. Glória a Deus. Então, as obras são reveladoras da fé que está operando em você. A evidência da sua salvação, as obras são consequências da sua salvação. Então, as obras são evidências
da sua salvação. Por isso que eu falo que obra e fé andam juntos. Então, quando você lê Mateus 11, versículo 12, e diz, não, eu me esforço para agradar a Deus, e essa força que você faz, ela vem do Espírito Santo, ela vem de Deus, glória a Jesus. Agora, se você se esforça para ser salvo, e é aquela pessoa que critica, né, as outras, eu quero dizer para você que isso não passa de religião. A sua força, ela vem do Espírito Santo, ela vem da graça que tem operado na sua vida em nome de Jesus. Jesus disse para entrar no reino de Deus, precisamos nos arrepender e crer nele. Mateus 4,17 fala isso, Marcos 1,15. Então, você quer entrar no reino de Deus? Crer e arrepender e crer. Essa é a base para você ser salvo, não são boas obras. Então, quando você lê de novo esse versículo de Mateus 11, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, e você crê que aqui é consequência de você crer que as obras aqui são consequências da sua fé, glória a Deus. Mas se você diz para mim, não, bispo, eu tenho que me esforçar para ser salvo, isso não é graça. O que Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz para nós? Efésios 2, 8 e 9 diz para nós, olha para vocês verem. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, as obras na sua vida são consequências da sua salvação. Diga assim: as obras da minha vida são consequência da minha fé, da minha salvação. Então, você que está aqui comigo nessa noite, creia que automaticamente, se você teve uma experiência com o Senhor Jesus, as suas reações, ações, pensamentos e atitudes vão sendo transformados. Mas o que eu falei para você desde o começo? Há uma guerra. O diabo, que era o seu senhor, ele agora luta para não te perder. Os seus antigos deuses, seus antigos senhores, ele não quer abrir mão de você, por isso que é uma guerra, por isso que você está sempre numa batalha. Meus irmãos, você se converteu, aceitou Jesus, amém? Você tem Jesus como seu único Senhor e Salvador? Quantos problemas que vêm na sua vida e que demoram anos para ser resolvidos? Quantos problemas que vêm na sua vida e não são resolvidos, e você morre e os problemas ficam? Por quê? Deixa eu te ajudar a chegar na essência que eu quero ministrar para você nessa noite. Porque na sua vida, mesmo que você tenha outro rei, você não estabeleceu o reino de Deus. Mesmo que você hoje foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, sabe? Mesmo que você hoje fala, não, meu rei é Jesus, meu Senhor é Jesus, mas sabe como que está a sua vida? Você tem guerreado, você tem lutado para estabelecer o reino de Deus dentro de você? As suas atitudes refletem o reino que você serve, o rei que você serve. Por isso que é uma guerra. Por isso que não é só você entrar na luz para os povos, batizar no tanque batismal, ou na outra igreja onde você foi e você se batizou, e isso simplesmente mudou e transformou sua vida, não. Aquele seu Senhor, Ele não quer abrir mão de você. O seu antigo Senhor coloca dúvida no seu coração, Ele não quer te perder. Mesmo que você teve uma genuína conversão, há uma guerra. Jesus e João Batista tiveram uma guerra para implantar o reino de Deus aqui na terra. A igreja primitiva passou por guerra, perseguição, foram mortos, assassinados. Hoje nós passamos por guerras para implantar o reino de Deus aqui na terra. E aí o reino de Deus na sua vida também passa por guerra. Crentes velhos, antigos de igreja, que têm na hora da crise atitudes de homens ímpios.
mulheres antigas na fé, que na hora da crise têm atitudes de pessoas ímpias, problemas que surgem na nossa vida, que nós não temos, não temos atitudes para mudar essas histórias. Você sabe que a palavra do Senhor fala que as nossas armas são poderosas em Deus, amém? Quais as armas poderosas em Deus que você tem? Quais as armas que são agressivas que você tem? As mais poderosas armas sobre a face da terra: oração, leitura da palavra, confessar a palavra. Você está no culto sendo ministrado, estar na vigília, você ter o seu devocional com Deus. Mas nós somos preguiçosos, somos passivos demais, e aí convertemos, e aí temos uma vida, há uma tanta promessa, bispo, olha tanto de promessa, mas eu não vivo essas promessas. Por quê? Você é passivo. Há uma guerra para estabelecer o reino de Deus dentro de você, uma nova criatura. Há uma guerra para você estabelecer o reino de Deus dentro da sua casa. Há uma guerra para você estabelecer o reino de Deus na sua família. Há uma guerra para você estabelecer o reino de Deus lá no seu trabalho. Está tendo uma guerra para estabelecer o reino de Deus no Brasil. Como eu disse para os irmãos, vamos olhar, próprio João Batista, próprio Jesus foi resistido até a morte, para ser implantado o reino de Deus aqui na terra. Eles começaram, os discípulos foram resistidos, discípulos foram jogados aos leões, crucificados de cabeça para baixo. A igreja primitiva foi resistida, governos entram resistindo à implantação do reino de Deus. Você está me entendendo, meus irmãos? E olha que é Jesus, é o Espírito Santo. Aí eu e você nos convertemos a Ele, e aí não bate, mas a minha vida não bate com aquilo que está escrito aqui. Eu não consigo a prosperidade que está falando que eu vou ter. A minha casa, a minha família, não é transformada, porque há uma guerra. Há demônios caídos resistindo o reino de Deus dentro de você. Você pertencia a um Senhor, e Ele não vai simplesmente abrir mão de você. Você precisa entrar numa guerra, se posicionar, usar as armas que são poderosas em Deus, que não são dessa terra. Porque eu não estou falando de guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu não estou falando de guerra, das eleições que nós tivemos aqui, com famílias destruídas, pessoas se agredindo, atropelando, como disse ontem, para mim, o vereador Batistinha, que o cara veio e passou em cima de tantas pessoas que estavam deitadas, pessoas degladiando, não é esse tipo de guerra que eu estou falando, não. É uma guerra no mundo espiritual, que é vencida com um joelho dobrado, que é vencida com oração. Palavra do Senhor, Jesus fala para nós orarmos, e o diabo fala para você não orar. As suas orações têm chegado a Deus. Quando você entra no seu quarto de guerra, tem um filme assim, Quarto de guerra, assista aquele filme de novo. Quando você entra no quarto de guerra, você está no quarto de guerra com o seu celular, e cada apito que você vê, cada sinal, você abre o celular. É assim que você ora, sem concentração, uma oração que não chega a lugar nenhum, porque o diabo, ele não quer que você ore de jeito nenhum. E essa oração que você faz sem concentração, sem objetividade, essa oração não passa de um copo de água com açúcar. Se você quer realmente estabelecer o reino de Deus na sua vida, se você quer estabelecer o reino de Deus dentro da sua casa, você precisa tomá-lo com violência. Você precisa se esforçar no Senhor. Bispo, eu vivo pela graça, a minha vida, meu irmão, nós temos que entender a palavra, é pela graça, mediante a fé. Não é por obras que você é salvo, mas é pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário, que foi vicária para toda a humanidade, que foi salvadora para toda a humanidade, amém? Você e eu precisamos tomar posse desse reino, e nós determinarmos esse reino na nossa vida, determinarmos esse reino no nosso casamento, determinarmos esse reino na nossa casa, determinarmos esse reino na nossa vida financeira. Em todas as áreas da sua vida você precisa deixar Ele reinar. Porque você diz para mim: bispo, Jesus é o meu rei, é o meu salvador, é o meu Senhor. Mas onde Jesus tem reinado na sua vida? A oração do Pai Nosso, Mateus 6,
Versículo 9, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu. Ela só é feita onde Ele reina. A vontade de Deus é só feita onde, lá no céu Ele reina. Na sua vida Ele reina. Então, para estabelecer o reino de Deus na sua vida, tem que ser por violência. Como Jesus e João Batista implantaram o reino dos céus aqui na terra por meio da violência. Violência, sabe, de pregar o evangelho, de confrontar a religiosidade, de chamar religiosos de raça de víbora, de sepulcros caiados, mortos. Sabe, você e eu precisamos dizer: não, a partir de agora o reino de Deus vai ser implantado, porque Jesus vai reinar dentro de mim de verdade. Mas isso requer uma guerra, isso requer vida de oração, isso requer muitas vezes jejum, para você entender o mundo espiritual, para que, né, você não, fastiado, cheio demais, né, não tenha a sensibilidade do mundo espiritual. Mas quando você está jejuando, que jejum é para você, não vai mudar o mundo espiritual, você tem mais sensibilidade para entender muitas coisas, e Deus, você ouve com muito mais nitidez a voz do Senhor. Você ler a palavra, declarar a palavra sobre a sua vida, porque a palavra e Jesus são um só. Se você pôr numa máquina, sabe, a palavra, vai sair do outro lado um homem chamado Jesus. Se você põe Jesus numa máquina, vai sair do outro lado a palavra, é o mesmo. Confessar Jesus, confessar a palavra, sabe, ter uma vida de oração, sabe, concentrado, sabe, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Jesus quer, sabe, concentrado, sem tirar atenção, desligando o seu celular, sabe, se posicionando para implantar o reino de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Você está me entendendo, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Então precisamos entender esse texto, sabe, nesses contextos que eu falei para os irmãos. Na realidade, não é por esforço que você entra, né, que você é salvo, que você entra no reino de Deus. Não é por força que você entra, é pela graça do Senhor Jesus, amém? Mas as suas atitudes refletem se você realmente é salvo. Por isso não adianta frequentar uma igreja evangélica, ser batizado num tanque batismal, estar dentro do ministério. Isso não salva ninguém. O que salva é você ter uma experiência genuína de arrependimento e novo nascimento em Cristo Jesus. E aí isso sim, refletem através das suas obras quem é o novo Senhor da sua vida. Glória a Deus. Mas a igreja ficou preguiçosa, porque não precisa de orar, porque vai passar no corredor do tantos que oram, porque vem, passa seu pedido aqui, porque tem a noite das mulheres, sapatinho de fogo, que vai orar pelos seus pedidos. Não, não, meu irmão. Você precisa implantar o reino dos céus dentro do seu coração, sabe? Jesus precisa reinar, governar a sua vida. Ele governa a sua vida, Ele governa a sua vida financeira, Ele governa a sua vida sexual. Jesus governa, Ele realmente é rei. Muitas vezes Ele, sabe, é meramente uma religiosidade. Eu vou de joelho, eu faço tantas orações, tantos Pai Nossos, sem criticar nenhuma religião, sabe, religiosidade, cumprir um ritual, mas a minha vida continua a mesma. Você não é salvo, você não teve uma experiência com o Senhor Jesus, sua vida continua a mesma, sabe, seus pecados de estimação, suas práticas, seus pensamentos, não há luta, não há indignação no seu coração pelas coisas erradas. Você não nasceu de novo. Você precisa falar para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero ter uma experiência com o Senhor de novo nascimento. Deixa eu falar algo para vocês, meus irmãos. Tanta coisa acontecendo, tantas pessoas sofrendo na porta de quartéis, paralisando rodovias, o Brasil, né, nessa comoção, pessoas chorando, sabe? Deixa eu falar algo que eu preciso de dizer para vocês, amém? Posso falar, meus irmãos? Sabe, a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se a sua esperança está num candidato A ou B, quero dizer para você que isso se chama idolatria. Isso se chama idolatria. A sua esperança é Jesus Cristo de Nazaré, amém, meus irmãos? Põe isso no seu coração, sabe, é Deus que governa, é Deus que reina em você.
Se não é, está no momento de você, a partir de agora, dizer: eu vou implantar o reino de Deus dentro do meu coração. Está me entendendo? Glória a Deus. Deixa eu te falar 3 coisas. Primeira coisa, presta atenção em mim. Você na sua vida já defendeu o Bolsonaro como você defendeu o Evangelho ou Jesus? Você na sua vida já defendeu o Evangelho e Jesus tão igual ou mais que você defendeu o Bolsonaro? Está me entendendo? Segundo, para de votar por privilégios pessoais. Seja uma pessoa consciente com a sua nação, com o seu estado e com o seu município. Está me entendendo? Você quer estabelecer o reino de Deus no Brasil? Você quer estabelecer o reino de Deus no Brasil? Primeiro você precisa estabelecer o reino de Deus dentro de você. Não há avivamento. Não há avivamento se ele não começar na sua casa, para depois ele se manifestar na igreja e na nação. O avivamento começa lá no seu quarto secreto, no seu quarto de oração, no seu devocional, para depois ele se manifestar na nação inteira. Está me entendendo, meu irmão? Queria te convidar a ficar de pé.